Fala investidores ao redor do mundo, tudo beleza? Como todo começo de mês, eu tô trazendo aqui para você 3 top ações que caíram de preço no último período e hoje a gente vai tentar descobrir um pouquinho o porquê disso e quais são elas, tá? A ideia é justamente entender por que o preço caiu, quais foram as principais notícias e os fatores por trás dessa queda. E principalmente se pode ser uma oportunidade para quem pensa em longo prazo. Claro, isso não é uma recomendação de investimento, mas apenas uma análise para reflexão. Então usem essas informações como inspiração para os seus próprios estudos. E dito isso, a gente vai começar, como sempre, dando uma olhada no índice S&P 500, ou seja, o índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E a gente pode ver que no último mês ele fez mais 4,75%. Aliás, vou também botar aqui para vocês o Nasdaq 100, que assim a gente já vê de cara os dois. E o Nasdaq fez quase 7%. Desde o começo do ano, os dois estão indo super bem, o S&P 14,20 e o Nasdaq 18,28. Olhando a um ano atrás, você hoje estaria realizando mais 17,64% com o S&P 500 e mais de 25% em cima do Nasdaq. Então imagina, se você um ano atrás tivesse decidido começar os seus investimentos investindo num ETF, tipo o QQQ, que justamente segue o índice do Nasdaq 100, e se você tivesse investido, sei lá, $1.000, hoje você estaria com 1.250. $250 a mais na tua conta sem ter feito nada. E o objetivo do canal é justamente esse, mostrar para você o poder da valorização dos seus investimentos lá no exterior. Para você parar de ficar investindo só aí no Brasil. Protege uma parte dos teus investimentos, do teu capital em uma moeda forte, como o dólar ou como o euro, tá? Antes de começar, como sempre, lembre-se que nada daquilo que você vai ver ou ouvir neste vídeo é recomendação de compra de ativos ou de investimento. Você tem o dever de estudar e fazer todas as suas pesquisas e considerações antes de investir o teu dinheiro. E a segunda coisa, não tão importante quanto a primeira, mas muito importante, galera, por favor, já chega dando uma curtida, um like, seja lá o que for, porque dessa forma você vai me ajudar a crescer o canal e a fazer que esse vídeo chegue ao maior número de brasileiros ao redor do mundo possíveis. Chega de papo e vamos logo ver a primeira das 3 ações que eu trouxe aqui para você agora no mês de outubro. E vamos começar com a Nike, a gigante dos artigos esportivos. Galera, hoje ela está com um preço de $75,88. No último mês ela está subindo 2,13%. Nos últimos 6 meses ela subiu 15,83%. Desde o começo do ano ela está subindo só 0,29%. E respeito a um ano atrás ela está caindo 8,68%. Mas, se a gente for olhar os últimos 5 anos dessa empresa, e aqui que a coisa fica interessante, ela está realizando um menos 40,08%. Então, a gente ainda tem um poder de valorização até o seu topo de mais de 57%, tá? Ela estava valendo aqui $177. Só para vocês terem ideia, também em maio desse ano ela estava valendo $53. A gente já tinha falado dessa empresa meses atrás. Desde então até hoje ela está realizando mais de 41%. Mas o que está acontecendo com a Nike nos últimos anos? Então, os resultados financeiros dos últimos anos ainda não animaram a empresa. A receita global caiu cerca de 10% em relação ao ano anterior. As vendas diretas, ou seja, aquelas online e em lojas próprias, caíram até 14%, e é muita coisa. Outro fator importante é que a China, que é um mercado essencial para a Nike, também está registrando uma queda na demanda. E para tentar reagir, a Nike aumentou as promoções e os descontos, mas isso fez reduzir de maneira drástica as margens de lucro. E além disso, a empresa deu uma guidance fraca, ou seja, eles avisaram os investidores que as vendas poderão cair ainda nos próximos trimestres. E isso justamente assustou o mercado. E o que acontece quando o mercado fica assustado? Ele vende. Olhando alguns dados dessa empresa, a gente pode ver que o preço justo dela, neste momento, deveria estar entre 71,42, ela deu uma recuperada no último período. A gente está perto quase do valor máximo nas últimas 52 semanas, mas a gente tem um pouquinho de margem aqui, mas o alvo dos analistas coloca ela entre $82 de valor, tá? Então a gente pode ver que tem margem para uma valorização interessante. No momento ela está com um valor relativo negativo, mas está com um ótimo lucro. E uma das coisas que vocês podem ver aqui, ela que elevou os dividendos dela por 23 anos consecutivos. 18 analistas revisaram para baixo suas estimativas de resultados para o próximo período. Obviamente ela é um player prominente no setor de táxis, vestuário e produtos de luxo,
manteve bons dividendos por 42 anos consecutivos e os ativos líquidos superam as obrigações no curto prazo. Opera com um nível moderado de dívida, mas está operando com um EBIT, um EBITDA e um preço de valor patrimonial elevado. Mas mesmo assim, os analistas preveem que a empresa será rentável este ano. A receita da Nike 10 anos atrás era de 32 bilhões de dólares, 376 milhões, e no ano passado foi de 46 bilhões 309. 10 anos atrás ela estava com lucro líquido de 3 bilhões 760 e em 2024 ela fez um lucro líquido de 5 bilhões e 700. Aqui você pode ver o aumento de pagamento dos dividendos da empresa nos últimos 10 anos, foram consistentes e crescentes. No momento ela paga 2,16% de dividendos, ou seja, $1,60 por ação, e o pagamento desses dividendos são divididos a cada trimestre. Mas você pode ver que o crescimento desses dividendos é de 23 anos consecutivos. Então, para mim, se a gente for olhar para o longo prazo, a Nike continua sendo uma marca global muito forte. Ela mantém parcerias de peso, como ultimamente a recente parceria com a Skims, e tem uma base de clientes fiéis ao redor do mundo. Eu aqui em primeiro lugar. Então, se a economia global melhorar e o consumo voltar a crescer, a Nike tem tudo para retomar o crescimento dela. Então me escreve aí no comentário se você é cliente da Nike e também investe nas ações dessa empresa. Agora vamos para a segunda ação desse vídeo, a Constellation Brands, empresa que produz cervejas famosa no mundo inteiro como Modelo e Corona. Com preço atual hoje de $139,22, no último mês ela está realizando menos 7,96, nos últimos 6 meses menos 23,81, desde o começo do ano menos 37,04, está caindo bastante, e respeito a um ano atrás, menos 45,57. Mas, olhando os últimos 5 anos, ela só caiu 25%. E esse daqui é o andamento dela desde que ela teve a primeira cotação dela na bolsa em 1986. A partir dos anos 2012, ela teve uma ótima valorização, chegando até o topo máximo histórico dela, com o valor de $246, a valorização foi de 1.313%, mas desde então até hoje está caindo menos 47%. E segundo o site aqui da Invest.com, o preço justo dessa empresa deveria ser de $170. Então a gente poderia ter um upside, ou seja, uma valorização de 22,4%. E como vocês podem ver aqui, o preço dessa empresa está quase perto do valor mínimo das últimas 52 semanas, que foi de $131. A gente pode ver que a gerência tem recomprado ações de forma agressiva, deu um alto rendimento aos acionistas, elevou dividendos por 11 anos consecutivos, vai ter uma expectativa de lucro líquido maior neste ano, mas também lembre-se que 17 analistas revisaram para baixo suas estimativas de resultados para o próximo período. Analistas esperam também menos venda neste ano, não foi lucrativa nos últimos 12 meses e o preço caiu significativamente nos últimos 3 meses. Mas mesmo assim, os analistas preveem que a empresa será rentável este ano. Em 2016 faturava 6 bilhões de dólares 548 e agora em 2024 faturou 9 bilhões 961. Já estamos esse ano na marca de 10 bilhões 208. Enquanto o lucro líquido 10 anos atrás era de 1 bilhão de dólares e no ano passado foi de 1 bilhão 765. Ela paga 2,94% de dividendos, $4,08 por ação, e ela também paga a cada 3 meses. Está com payout ratio negativo de menos 164, mas ela cresce os dividendos há 11 anos consecutivos. Que em 2016 ela pagava mais ou menos de $1,50 por ação, foi crescendo e agora está pagando a média, como a gente viu, de $4. Mas então, por que a empresa está indo mal ultimamente? Aqui os problemas foram diferentes, tá? A empresa cortou suas projeções para 2026, como a gente viu, e espera uma queda de vendas também entre o 4% e o 6% esse ano. A demanda por cerveja também ficou mais fraca do que o esperado, principalmente entre os consumidores hispânicos nos Estados Unidos, que são um público muito importante para a companhia. Além disso, o segmento de vinhos e destilados também não vai muito bem, com margens menores e queda de volume, e a empresa ainda tem uma dívida alta, o que pesa bastante num cenário de juros muito elevados como aqueles atuais. E com tudo isso, como sempre, o mercado reagiu mal e a ação caiu forte. E como terceira empresa desse vídeo, chegou a hora da Texas Instruments, uma das maiores empresas
do setor de semicondutores, com um valor atual de 183 dólares. No último mês ela caiu 8,29%, nos últimos 6 meses está fazendo mais 2,83%, respeito ao começo do ano, menos 2,28%, olhando um ano atrás ela está fazendo menos 9,98%, e se a gente for olhar os últimos 5 anos, a empresa está lucrando mais de 30% praticamente. E olhando o crescimento máximo dessa empresa, olha, ela deu uma subida aqui nos anos 2000, era normal, né, a famosa Internet Bubble, mas desde 2010... ela vem subindo e tendo uma valorização de 1.175%. O preço justo, segundo os analistas, deveria ser de 174, tá? A gente está mais ou menos no meio aqui entre o valor mínimo e máximo das últimas 52 semanas, mas os analistas colocam ela num preço-alvo de 205 dólares. Então vocês podem ver que tem margem para valorização aqui. Ultimamente ela está tendo um péssimo crescimento, mas está tendo um ótimo lucro. Entre os fatores positivos, elevou dividendos por mais de 22 anos consecutivos. Outros analistas revisaram para cima as expectativas de resultados para o próximo período. É um player importante no setor de semicondutores e equipamentos associados. Manteve bons dividendos por 55 anos consecutivos. Aqui a gente pode ver que em negativo o EBIT, o EBITDA, o preço-valor e a valuation da receita estão no momento elevado. Os analistas preveem que a empresa seja rentável este ano, lucrativa nos últimos 12 meses e também teve um alto retorno de investimento na última década. E em 2015, a receita dela era de 13 bilhões de dólares e em 2024 foi de 15 bilhões 641. Enquanto o lucro líquido era de quase 3 bilhões de dólares, 2 bilhões 986, e no ano passado foi de 4 bilhões e 800 milhões de dólares. E aliás, em 2022 e em 2023 foram até maiores do que o ano passado. Falando de dividendos, ela paga 3,15% ao ano, ou seja, 5 dólares e 68, também paga a cada trimestre. Payout ratio de 97,20, cresce os próprios dividendos há mais de 22 anos. Provavelmente ela está ganhando tanto dinheiro que não sabe o que fazer, como investir, que está dando em dividendo. E aqui você pode ver o crescimento histórico dos pagamentos dos últimos 10 anos. Em 2016 pagava menos de 1,5 dólar e agora em 2024 a gente viu que ela paga 4 dólares, aliás, quanto? 5 dólares e 68. A ação caiu justamente porque mesmo trazendo bons resultados no último ano, ela declarou previsões fracas para os próximos trimestres. Porque o setor de semicondutores é cíclico e passa por fases de expansão e depois de retração. Alguns clientes, como montadoras e eletrônicos de consumo, reduziram pedidos depois de acumular estoque em excesso. E além disso, parte do crescimento anterior estava ligada a fatores temporários, como tarifas comerciais, e não eram sustentáveis. Resultado, a ação teve uma das piores quedas dos últimos 17 anos. E agora, como sempre, eu vou mostrar o mapa do andamento do S&P 500 e também a nível global de como foram as ações no mês passado, em setembro, para a gente ver se tem alguma outra oportunidade e também para ver quem lucrou no mês passado, tá? A gente pode ver que a Nvidia está fazendo mais 11,59%, a Broadcom está fazendo mais 12,76%, a Oracle fez mais 29,06% no último mês, a Palantir mais 19,41%. As ações da Netflix, a gente viu nos últimos dias que o Elon Musk falou que ele vai cancelar a assinatura dele, caíram mais de 7,42% depois daquele anúncio. E olha só, outra empresa que eu tinha trazido para vocês aqui 3 meses atrás, eu tô vendo ela agora, ó, a Caterpillar, galera, tá subindo mais 17,24%. Enquanto, olhando agora um pouquinho para o mundo, a gente vê a TSM mais 26,10%, a Pinduoduo chinesa mais 9,24% e a Alibaba mais 40,19%. Não vejo a hora no próximo vídeo aqui do canal da gente dar uma olhada na nossa carteira pública e ver como tá indo o nosso ETF, seja aquele sobre a China e seja o ETF sobre os semicondutores, porque esse mês acho que tá indo tudo uma maravilha. Outra empresa de semicondutores aqui, a Arma, mais 15,11%, a HSBC mais 8,87% lá no Reino Unido. Na Holanda, a SML tá realizando um lucro de mais 39,21%. Gente, que absurdo tudo isso. Enquanto aqui no Brasil ele me mostra que a Vale tá indo bem, a Petrobras tá indo bem, a Itaú também tá indo bem, mas o que me interessa mesmo é o andamento da Nubank, tá fazendo só mais 1,95%. Vocês sabem que a nossa carteira aposta firme na Nubank para o futuro e eu tenho certeza que ela vai dar pra gente alta valorização.
Bom, galera, agora eu passo a bola para você e eu quero saber se você gostou dessas 3 empresas ou se você ficou de olho em alguma outra que caiu de preço e você está aportando mais justamente para comprar mais cotas baratas dela na tua carteira. E também, se tiver qualquer dúvida e qualquer pergunta sobre investimento no exterior, pode escrever no comentário que se eu puder eu vou tentar ajudar você, tá bom? Mais uma vez, não se esqueça de deixar uma curtida se você não deixou ela no começo do vídeo, porque dessa forma você vai ajudar bastante. Eu vou ficar muito feliz e, obviamente, se chegou até esse ponto, pegue em consideração realmente a ideia de se inscrever aqui no canal. Como sempre, eu espero que esse vídeo ele possa ter sido útil para você de qualquer forma. A gente se vê na próxima, rumo à nossa liberdade financeira em euro, em dólar ou em real que seja. Mais uma vez, muito obrigado pela visão e a gente se vê no próximo vídeo. Peace.